Jurídicas, em parceria com o Centro Acadêmico 11 de Fevereiro e o apoio da Associação dos Egressos da Faculdade de Direito da UFSC, Alumni 32, promovem a aula magna do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Santa Catarina para toda a comunidade acadêmica. Para compor a mesa da palestra de hoje, chamo os ilustres professor Dr. Ubaldo César Baltazar, magnífico reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor Dr. José Isaac Pilate, diretor do Centro de Ciências Jurídicas. Professor Dr. Samuel da Silva Matos, vice-diretor do Centro de Ciências Jurídicas. O excelentíssimo Dr. Fernando da Silva Comim, Procurador-Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina. A excelentíssima doutora Célia Iracida Cunha, Procuradora-Geral do Estado de Santa Catarina. O Dr. Paulo Marcondes Brincas, representante do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina, Dr. Rafael Horne, e também conselheiro da OAB Federal. A acadêmica Marcela Mateus, presidente do Centro Acadêmico 11 de Fevereiro. Por fim, convido o professor Dr. Luiz Alberto Barroso, excelentíssimo ministro do Supremo Tribunal Federal, vice-presidente do Tribunal Superior Federal e palestrante da Justiça. Passo a palavra ao magnífico reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Dr. Ubaldo César Baltazar. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de cumprimentar o Dr. Luiz Alberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, e um amigo da casa. Creio que já deve ser a terceira ou quarta oportunidade que ele está aqui conosco. É um prazer muito grande. Saúdo todos os colegas da mesa, na pessoa do diretor do Centro de Ciências Jurídicas, professor José Isaac Pilate, todos os professores presentes. Ganho dele. Todos os professores, os alunos do curso de Direito da nossa universidade, estudantes de outras universidades, técnicos administrativos, advogados, enfim. Alguém disse, há 5 minutos atrás, que nunca viu esse auditório tão cheio. Pode ser que tenha havido em outras oportunidades, mas realmente o prestígio, professor, doutor Barroso, o prestígio que o senhor desfruta nessa casa, o senhor pode medir pelo número de presentes aqui. E nós estamos muito satisfeitos de recebê-lo e ouvir essa aula inaugural do Centro de Ciências Jurídicas com um tema que eu estou curiosíssimo. Como que o senhor olha o mundo e o Brasil? Nós vamos prestar bastante atenção, porque ele tenho certeza que não só encantá-los,
como informá-los sobre esse olhar, para que a gente possa retomar o otimismo de ser, de trabalhar na vida pública brasileira. É isso que nós queremos. Em tempos em que nós temos 5 ou 6 órgãos de fiscalização que não deixam passar uma vírgula mal colocada, sindicância no dia seguinte. É um horror a situação que nós estamos vivendo. Como eu disse, eu estou bastante, não vou me estender, quero dar as boas-vindas ao nosso ministro Luiz Roberto Barroso. Seja sempre bem-vindo a essa casa. Um bom dia a todos e tirem muito bom proveito da palestra do ministro Barroso. Muito obrigado. Passo a palavra ao professor doutor Lodge, Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Santa Catarina. Magnífico reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Dr. Ubaldo César Baltazar, por quem devotamos a maior amizade e estima e respeito. Excelentíssimo senhor Dr. Paulo Marcondes Brincas, representante do presidente da OAB Seccional de Santa Catarina, Dr. Rafael Horn, e também conselheiro da OAB Federal, ex-presidente daquela corporação e ex-professor desta casa. Excelentíssimo senhor Dr. Fernando da Silva Comim, Procurador-Geral da Justiça do Ministério Público de Santa Catarina. Excelentíssima doutora Célia Iracida Cunha, Procuradora-Geral do Estado de Santa Catarina, na presença também do nosso professor Dr. João dos Passos, ex-procurador-geral do Estado de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor professor Dr. Samuel da Silva Matos, vice-diretor do Centro de Ciências Jurídicas, quem temos a maior admiração e o maior orgulho, e também um agradecimento especial de a sua pessoa ser o espírito de cordialidade desse encontro, desse evento. Excelentíssimo senhor professor doutor Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O nosso curso, senhor ministro, tem a maior honra em recebê-lo, a maior alegria, porque a caminho do centenário 1932-2032 é a primeira vez na história do curso que um ministro do Supremo Tribunal Federal comparece a esta casa para uma aula magna. E justamente essa sua vinda aqui, nesse espírito de cordialidade, nesse espírito de compreensão construtivo que brota da alma, da verdadeira alma brasileira. A presença de Vossa Excelência é um alento para o 2º século de existência do nosso curso de Direito e da nossa Universidade Federal de Santa Catarina. Eu disse para minha esposa quando cheguei em casa, que me chamou a atenção do ministro foi que ele é jovem e tem jovialidade. Cumprimento as demais autoridades aqui presentes, doutor Andreas Eisler, nosso promotor de justiça aqui do Fórum do Norte da Ilha, professor doutor Samuel Espíndola, Rui Samuel Espíndola, nosso confrade da Universidade, da Academia Catarinense de Letras Jurídicas,
um grande advogado que honra a sua terra e o seu país, e na sua pessoa saúdo todos os advogados aqui presentes, saúdo todos os professores, destacando o nosso ex-reitor, professor Rodolfo Pinto da Luz, 3 vezes reitor, autoridade federal, estadual e municipal da educação, e que está dando aula no dia a dia da graduação, depois com todo o currículo que ele tem e com toda a experiência que ele está nos transmitindo, agora nesse momento crucial que a universidade está vivendo. Um cumprimento especial a Marcela Mateus, presidente do nosso Centro Acadêmico 11 de Fevereiro, no centenário, e na sua pessoa, e do Mateus, vice-presidente, eu saúdo todos os estudantes, que são a nossa razão de ser, a nossa realização, a nossa felicidade e toda a nossa esperança no futuro. Esses magníficos jovens que pode-se fazer qualquer coisa nesse país, mas nunca se considerar desacreditar a grandeza, a inteligência e a alma da juventude brasileira. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, meu discurso de saudação a Vossa Excelência é muito breve e certamente muito carinhoso. Estamos aqui, alunos, professores, servidores técnicos, a quem eu agradeço especialmente toda essa infraestrutura, inclusive a segurança de Vossa Excelência, que aqui está, a segurança da casa, na pessoa do Franco, autoridades universitárias, aqui estão todos os cargos da estrutura do Centro de Ciências Jurídicas, e autoridades judiciárias de estirpe na mesa e na plateia, todos a recepcionar com fidalguia, a ouvir com a máxima atenção e a homenagear com muita honra e dignidade a pessoa de Vossa Excelência. A casa e os corações estão na mão de Vossa Excelência, nas mãos de Vossa Excelência, em nosso júbilo. Como diretor, cumpre-me apenas dizer que com este evento podíamos lotar os maiores auditórios do Estado, mas nenhum lugar é tão adequado quanto este, da nossa calorosa simplicidade. Em nenhum momento é tão oportuno como esta semana, em que discutimos sem temor o nosso futuro de universidade pública, gratuita, de qualidade, patrimônio do povo brasileiro e das futuras gerações. Magistrado da Corte Maior, professor e constitucionalista de escola, a visita e a voz de Vossa Excelência entre nós é mais do que alento, é afago em nosso coração aflito com o futuro da instituição. Este prédio anfitrião é fruto de convênio pioneiro no país, junto ensino universitário com prática jurídica e atendimento público. Foi iniciativa de magistrados professores, como Vossa Excelência o é. Aqui estão o magnífico reitor e as autoridades judiciárias do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, como testemunhas, inclusive
o seu grande presidente, Rodrigo Colasso. Aqui, o ensino acentua conciliação e mediação na interdisciplinariedade universitária e na absorção do novo com justiça e equidade. Obra que vem destacando grandes magistradas. Por coincidência, magistradas que presidiram e presidem esse Fórum do Norte da Ilha, como a doutora Vânia Peterson e a doutora Janine Stiller, e grandes professoras que aqui deram o norte para a prática jurídica, no nosso núcleo de prática jurídica, que influencia o Brasil inteiro, professoras como Cristina Bertoncini e a professora Aline Beltrame. E na diversidade, a partir das ações afirmativas, cada vez mais este curso e essa universidade se enriquecem, porque aqui esteja o Brasil todo e todo o Brasil representado na sua grandeza e não apenas na mera erudição que realmente jamais socorrerá o Brasil. E essa iniciativa e essa postura perante o direito e a nova visão do conflito inspirou a criação do mestrado profissional, que hoje beneficia o Tribunal de Justiça de Santa Catarina e repercute em todos os quadrantes do Estado e do país com magníficas dissertações de mestrado, que encaminham certamente um doutorado em direito profissional, um mestrado, um doutorado profissional. Enfim, foi aqui em Santa Catarina, senhor ministro, que Vossa Excelência recebeu a grande notícia na época. Veio, não era, e voltou o ministro do Supremo Tribunal de Santa Catarina, do Brasil, daqui de Santa Catarina. Por isso, Vossa Excelência, me permita dizer com o carinho que lhe devotamos. Florianópolis, Santa Catarina, é uma espécie de pátio de Vossa Excelência. Florianópolis, a Casa da Sorte, e essa universidade, a árvore de Natal, de receber os mimos do seu mérito pessoal. O brilho dessa mesa de autoridades que o distingue, os olhos brilhantes desses jovens inteligentes que sempre se lembrarão do privilégio desse dia, já que falamos de centenário, a atenção desses professores, colegas que acreditam na Constituição, acreditam na justiça e no futuro do país, são como luzes natalinas nessa manhã. E a alegria do amigo Samuel da Silva Matos, que o convidou, nosso grande vice-diretor, na pessoa de quem eu saúdo um amigo dele também, que é o especialista em planejamento estratégico, o professor Pedro Melo, com o qual nós estamos redesenhando o futuro dessa faculdade de Direito, e também de Marcela Mateus e Matheus Gallenbeck, a presidente e o vice-presidente do Centro Acadêmico 11 de fevereiro, que justamente se chama 11 de fevereiro, porque é o dia da fundação do curso de Direito, e de Bruno Carreirão, presidente da Alumni, a nossa digna, honrada e brilhante associação dos nossos ex-alunos, e que apoiaram esse evento. Essas três pessoas, senhor ministro, eu posso dizer que é ouro, é incenso e é mirra, e é muito aplauso para Vossa Excelência e para a nossa gratidão. Muito obrigado.
vice-diretor do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Santa Catarina. Bem, bom dia a todos. Cumprimentar nosso visitante, conferencista, que pela quarta vez vem a Santa Catarina, professor Dr. Luiz Roberto Barroso. E aqui vem um misto de ministro e professor. Não sei dos dois qual nós ponderamos a maior. Mas, na verdade, é que, em nome dos meus alunos, gostaria de dizer ao professor Barroso que suas sustentações orais, junto a decisões, para não dizer a decisão mais sensível que tomou o STF, possivelmente em toda a sua história, esta sua sustentação oral, ela ilustra parte das nossas aulas de Direito Constitucional 1 e Teoria Constitucional. Quando ali se definiu, numa extrema decisão do Supremo Tribunal Federal, do respeito radical, profundo e cirúrgico da diversidade na vivência humana. Quando discutiu-se lá a questão rumorosa, difícil, de difícil condução e de complexidade de discussão em toda a sociedade brasileira. Ali se disse o seguinte: todo tem direito à liberdade e à liberdade do amor. E o professor Luiz Roberto Barroso desenvolveu, naquela circunstância, estudos muito aprofundados na questão de um princípio constitucional magno instado na cabeça da Constituição, no seu artigo 1º, o magno princípio da dignidade da pessoa humana. Foi pelo viés deste princípio, professor Roberto Barroso, que um grupo de alunos, liderado pela aluna Ana Vitória Venzin, que desenvolveu um seminário magnífico e que a todos os alunos encantou. Então, se não fosse por esses motivos acadêmicos, por outros motivos que representa o professor Luiz Roberto Barroso como um dos mais consagrados, para não dizer o mais consagrado, constitucionalista na história do país. O professor Luiz Roberto Barroso, por ser jovem, caracterizado pela sua jovialidade, inclusive e inclusiva, luta bravamente pelo processo de inclusão dos diferentes no cenário da sociedade brasileira. Tema que nós levamos aqui, professor Luiz Roberto Barroso, como um desafio constante e permanente, quando tratamos daquelas políticas públicas tão longamente estendidas por todo o país e adotada pioneiramente também pela nossa universidade, quando, ao decretar os seus momentos de vestibulares, fez convites aos indígenas, fez convites aos deficientes visuais, fez convite aos mais representativos, as mais representativas expressões da diversidade que compõe a sociedade brasileira. E aqui, professor Pilar, nós temos o cuidado de desenvolver conjuntamente com a administração central da Universidade, professor Paulo, com o centro acadêmico, com as representações estudantis, nós temos procurado construir soluções por meio da conversa diária para bem acatar essa questão da diversidade dentro da universidade. Mas gostaria de enfatizar que o professor Roberto Barroso, reiteradas vezes,
tem vindo a esta universidade, que é o lugar da pluralidade, é o lugar da discussão, é o lugar do inconformismo e é o lugar também da produção da ciência e da tecnologia. Responde às universidades públicas brasileiras, professor Roberto Barroso, por 95% da produção científica e tecnológica do país. Diríamos que neste momento o que nós estamos discutindo é o destino dessas instituições que foram construídas por gerações e gerações de educadores. Muito bem citado aqui, lembrado pela professora Carolina, num debate que fizemos ainda a semana passada, trazendo à lembrança o grande Anísio Teixeira, o grande Darcy Ribeiro e tantos outros que se debruçaram sobre a construção dessas instituições que respondem em todo o país pela educação de qualidade, pela educação que prima pela indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, princípios tão bem colocados no artigo 207 da Constituição pelo Constituinte de 1988. Então eu encerro esta pequena abordagem fazendo aquelas perguntas que já fiz em 3 ou 4 oportunidades em que debatemos aqui, professor Roberto Barroso, corte de verbas e a questão deste projeto Futuris. Eu perguntaria a cada um dos formandos o que significa a Universidade Federal de Santa Catarina nas suas vidas, o que significou até aqui, o que significa e o que significará. Eu perguntaria à cidade de Florianópolis, o que seria de ti, Florianópolis, não fosse a Universidade Federal de Santa Catarina, o curso de Direito que vai para o seu centenário em 2032. Eu perguntaria a Santa Catarina, o que seria de ti, Santa Catarina, não fosse a tua Universidade Federal, aqui instalada há quase 80 anos. Eu vou mais longe. Eu perguntaria ao país, o que seria de ti, Brasil, não fosse as universidades públicas federais, as públicas estaduais e as públicas municipais. E eu vou mais longe. O que seria do país, no conceito com as nações, universalmente falando, na geopolítica internacional, nas suas mais variadas dimensões? O que seria de ti, soberania nacional, não fosse o desenvolvimento pelas universidades públicas de um percentual de 95% da produção científica e tecnológica? Sem responder a cada uma dessas perguntas, eu encerro a minha fala. Em nome do Centro Acadêmico 11 de Fevereiro, agradeço imensamente o Centro de Ciências Jurídicas pela parceria do evento de hoje e também o apoio da Associação dos Egressos da Faculdade de Direito de Santa Catarina, Alumni 32. Agradeço também a ilustre presença das autoridades que compõem a mesa, a senhora e os senhores representantes de grande parte das instituições basilares da Justiça e do Estado Democrático de Direito. Então, muito nos honra recebê-los em nossa universidade. Antes de dar início à palestra, apresento o currículo do ilustre palestrante. O excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso graduou-se em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É mestre pela Yale Law School nos Estados Unidos, doutor e livre docente também pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ocupando a cadeira de professor titular de Direito Constitucional, e realizou estudos de pós-doutorado na Harvard Law School nos Estados Unidos. Atua como professor visitante da Universidade de Brasília, função também exercida na Universidade de Poitiers, na França, em 2010, e na Universidade de Wrocław, na Polônia, em 2009. Atualmente é ministro do Supremo Tribunal Federal e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Sem mais delongas, passo a palavra agora, com muita honra, ao excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, para que dê início à aula magna do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Santa Catarina, com a temática Um Olhar sobre o Mundo
e sobre o Brasil. Obrigado, Marcos. Magnífico reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Ubaldo César Baltazar, senhor diretor do Centro de Ciências Jurídicas, professor doutor José Isaac Pilate, meu querido amigo professor Samuel Matos, senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Fernando da Silva Comim, excelentíssima senhora Procuradora-Geral do Estado, Célia Iracilda Cunha, senhor Dr. Paulo Marcondes Brincas, representante do presidente do Conselho Seccional da OAB, cuja presença agradeço, Dr. Rafael Borno, conselheiro, senhora presidente do Centro Acadêmico, Marcela Mateus, meus caros amigos, eu tenho muito prazer e muita honra de estar aqui de volta nesse estado que eu gosto muito, nessa cidade que eu gosto muito e nessa universidade pela qual tenho grande apreço. Eu gostaria de me apresentar e fazer uma justificativa. Me apresentar, embora já tenham lido o meu currículo, é que há algum tempo atrás eu estava num restaurante com a minha mulher e um garçom veio até a mesa e disse: eu conheço o senhor de algum lugar. Eu ri timidamente e ele passou novamente pela mesa e falou assim: o senhor é famoso, não é? Ri constrangido, ele voltou uma terceira vez e disse: eu vou lembrar quem é o senhor. Não lembrou. Na hora que eu paguei a conta, entreguei o meu cartão de crédito, ele vai até o caixa e volta com um ar triunfante e fala assim: ahá, Luiz Roberto, narrador esportivo da TV. Queria dizer que eu sou o outro. Em segundo lugar, pedir desculpas, quem pode ter reparado, eu estou de tênis, de terno e de tênis, é uma composição um tanto inusual. E antes que alguém pense que eu sou descolado demais, na verdade eu estou com o pé machucado e não consegui calçar o sapato, o pé está muito inchado, e a alternativa era não vir, e evidentemente eu não queria desperdiçar a oportunidade de estar aqui e de compartilhar com todos algumas ideias e algumas reflexões sobre o mundo contemporâneo e sobre o Brasil contemporâneo, as duas partes em que dividir essa nossa conversa. Há três, começando, portanto, por um olhar sobre o mundo. Há três fenômenos ocorrendo no mundo contemporâneo, simultâneos, embora diferentes e produtos de causas diversas. O primeiro é a revolução tecnológica. O segundo é a crise da democracia. E o terceiro, a questão dramática da mudança climática e do aquecimento global. E, portanto, eu gostaria de, na primeira parte da nossa conversa, fazer algumas reflexões sobre esses três fenômenos. Aqui é uma universidade. Universidades têm que ser cosmopolitas, têm que estar no mundo, têm que estar pensando no mundo. E, portanto, é parte do nosso papel fazer reflexão sobre o que está acontecendo pelo planeta afora. Começando pelo começo, há uma revolução tecnológica em curso que transformou de maneira muito substancial, acho que é a minha voz, né? Vocês estão achando? Há uma revolução digital, uma revolução tecnológica em curso, que revolucionou o modo como nós vivemos, como nós fazemos uma pesquisa, como nós compramos bens em geral, como nós reservamos
uma passagem de avião, um hotel, ou como nós nos deslocamos pela cidade. E mesmo o modo como a gente ouve música. Nós vivemos sob um novo vocabulário, uma nova semântica e uma nova gramática, com termos que até anteontem nós não conhecíamos e sem os quais hoje já não conseguiríamos mais viver. Eu fiz uma pequena lista aqui: Google, Windows, Mac, WhatsApp, Telegram, ficou perigoso ultimamente, Uber, Dropbox, Skype, FaceTime, Facebook, Twitter, Instagram, Waze, Spotify, Amazon, iTunes, Netflix e YouTube. Para mencionar apenas os que eu conheço de sabença própria. E para os solteiros ainda tem Tinder. Nesse novo ambiente, nessa nova economia que se criou, a principal fonte de riqueza é o conhecimento, é a propriedade intelectual, conhecimento e a informação. As grandes empresas do mundo atual, as empresas mais valiosas do mundo atual, não são, como até outro dia eram, as que exploram petróleo, como Exxon e Shell, ou as que fabricam automóveis, como General Motors e Ford, ou as que fabricavam utilidades em geral, como a General Electric. As grandes empresas do mundo contemporâneo são as mais valiosas: Amazon, Apple, Facebook, Microsoft e Google. Portanto, inovações e avanços tecnológicos constroem esse admirável mundo novo da tecnologia da informação, da biotecnologia, da inteligência artificial, da robótica, da impressão em 3D, da nanotecnologia, da computação quântica, dos carros autônomos e da internet das coisas. Algoritmo, que é uma palavra que ninguém conhecia até anteontem, vai se tornando o conceito mais importante da nossa época. E, portanto, o futuro hoje, mesmo o futuro próximo, diante desses avanços tecnológicos, vai se tornando imprevisível. E a vida é surpreendente. No seu último livro, o Yuval Noah Harari tem uma passagem espirituosa em que ele fala que se uma jovem ou um jovem tiver 2 pretendentes, o Google é capaz de fazer a escolha melhor do que o próprio interessado, apenas cruzando as informações que ele já detém sobre a pretendida ou o pretendido e sobre os 2 pretendentes. Eu escrevi, amo Deus, a lápis, eu gosto de rabiscar livro, prefiro errar sozinho. Mas a verdade é que há uma transformação profunda no mundo, em que algumas das decisões mais importantes das nossas vidas podem ser tomadas heteronomamente, ser tomadas fora da gente. Isso, evidentemente, produz uma grande revolução. Aliás, já se fala na 4ª revolução, que é a que combina a tecnologia da informação com a biotecnologia e mistura o físico e o virtual, o humano e o mecânico. Essas transformações, com todos os seus fascínios e confortos que prometem, trazem também novas preocupações, novos riscos e novas ameaças que hoje em dia povoam as nossas vidas. Por exemplo, como lidar na internet
com campanhas de desinformação, campanhas de ódio, fake news, e agora já há uma categoria nova chamada deepfake, que não sei se alguém já viu, que é capaz de me colocar aqui nesta tribuna, falando como se fosse eu, coisas que eu jamais disse na minha vida. E, portanto, consegue reproduzir a fala humana numa pessoa pública com declarações que não correspondem ao que ela jamais disse. Portanto, nós vivemos as perplexidades, as dificuldades dessas inovações. No campo da biotecnologia, há problemas, complexidades como clonagem humana, que a maior parte dos países proíbe, venda de órgãos, que a maior parte dos países proíbe, mas as pesquisas com células-tronco embrionárias vão ser capazes de criar órgãos humanos, e, portanto, nós vamos ter que nos preparar para um mundo em que talvez haja comércio de órgãos humanos, e a engenharia genética, que é ao mesmo tempo uma promessa e uma ameaça. Promessa pela possibilidade de cura de muitas doenças, sobretudo as de origem genética, e ameaça porque o mundo já viveu o assombro da eugenia e da tentação de se criarem pessoas mais bonitas, mais fortes, mais inteligentes, e gerar um mundo em que haja super-homens e comuns, aumentando as potencialidades da desigualdade e da opressão. Sem mencionar, para terminar esse tópico, os riscos da privacidade. E aí, há duas situações. Hoje em dia, as grandes empresas de dados, elas têm os dados pessoais de todos nós. Nome, endereço, estado civil, trabalho. A nossa declaração de imposto de renda passa pela rede. E, além disso, eles têm também acesso aos interesses, preocupações, aflições de cada um de nós pelo simples monitoramento da navegação que cada um faz. Portanto, nós vivemos este mundo de um avanço tecnológico com todas as promessas, inclusive as de longevidade. Eu li outro dia, Samuel, na The Economist, que quem nasce hoje deverá viver 120 anos. Me deu uma preguiça danada. Mas a verdade é que há um processo profundo de transformação no mundo e, evidentemente, nós precisamos estar sintonizados com o que está acontecendo para podermos embarcar no futuro e conservar aquilo que precisa ser conservado. Segundo tópico de um olhar sobre o mundo que eu acho importante de destacar, particularmente no Brasil de hoje, é o que diz respeito à crise da democracia. A democracia constitucional foi a ideologia vitoriosa do século XX e disputou esta primazia com inúmeros outros projetos: comunismo, fascismo, regimes militares, fundamentalismos religiosos, até que, na virada do século XX para o século XXI, a grande maioria dos países do mundo se organizou em moldes de uma democracia constitucional, portanto, com poder limitado, respeito aos direitos fundamentais e, no geral, um regime de livre iniciativa com compromissos sociais. Nos últimos tempos, porém, alguma coisa parece estar indo errada com a democracia em diferentes partes do mundo. Há uma onda, não apenas conservadora, mas há uma onda populista e autoritária varrendo o mundo. Os exemplos foram se acumulando ao longo dos anos. Hungria, Polônia, Turquia, Rússia, Ucrânia,
Geórgia, Filipinas, Venezuela, e em todos esses casos, e essa é a preocupação que nós devemos ter, as democracias não ruíram sob as armas de generais ou sob golpes militares, como acontecia anteriormente, como havia acontecido aqui mesmo entre nós em 1964. A crise da democracia tem sido provocada por presidentes e primeiros ministros eleitos pelo voto direto, com a legitimidade das urnas, e que depois, tijolo por tijolo, iniciam o processo de desconstrução da democracia, concentrando poderes no executivo, perseguindo líderes de oposição, cerceando a liberdade de expressão ou empacotando as cortes supremas ou os tribunais com juízes submissos aos seus projetos de poder. Este é um fenômeno que, de alguma forma, tem um alcance mundial e tem causas econômicas e sociais que vão do desemprego a uma certa estagnação social e a perda da chance de ascensão. Tem causas políticas, sobre as quais eu vou falar um pouco mais detalhadamente ainda na nossa conversa. E eu, podem ficar tranquilos, eu não falo mais do que 1 hora. Estou de pé em solidariedade também a todo mundo que está em pé no auditório. E os oradores que falam de pé, geralmente sabem a hora de parar de falar, porque as pernas avisam. Há causas políticas visíveis em todo o mundo, que é a representação política já não consegue mais dar voz e relevância aos cidadãos de uma maneira geral. Há um slogan mundial que é "não nos representam". Há um problema de desenho institucional nas democracias contemporâneas que nós vamos ter que rever, que é a dificuldade de os cidadãos se sentirem representados adequadamente nas instituições que se chamam representativas e que deveriam representá-los. E por fim, eu creio, é preciso reconhecer nessa onda populista e autoritária uma questão complexa de difícil equacionamento, que há muita gente, que eu chamei de causas culturais e identitárias, há muita gente que não foi seduzida por esse discurso cosmopolita, progressista e humanista que nós fazemos, que é a matéria-prima das nossas vidas, que é o discurso igualitário e multicultural que impulsiona a agenda progressista da proteção ambiental, direitos humanos, igualdade racial, políticas femininas, casamento gay, defesa de populações nativas e descriminalização de drogas, entre outras modernidades. Quem olha mesmo para o Brasil em alguma medida vê que houve uma reação contra muitas das causas que na academia e em outras partes da vida nos uniam. E, portanto, em alguma coisa nós falhamos e não conseguimos conquistar corações e mentes para muitas causas que nós consideramos relevantes e caras. E nesse ambiente da crise da democracia, ainda há o fator China, que é um modelo autoritário, tisnado pela corrupção, mas de vertiginoso sucesso econômico e social, que traz perplexidade e tentações para muita gente pelo mundo. E por fim, é preciso não confundir crise da democracia com o fato de que, em muitos lugares do mundo, no momento presente, partidos ou grupos conservadores chegaram
ao poder. Conservadorismo não é sinônimo de autoritarismo. Há uma certa amargura no pensamento progressista por este avanço do conservadorismo. Mas assim é a democracia. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. A democracia é feita, escreveu o Stephen Holmes, de promessas, decepções e da administração da decepção. E é feita, sobretudo, de dois fatores. Quem ganha, a maioria tem direito de governar. Quem perde, não fica destituído dos seus direitos e, da próxima vez, tem chance de disputar e tentar ganhar. Portanto, não é razoável considerar como crise da democracia o simples fato de que, em algum momento e lugar, não prevalece aquilo que a mim me parecia melhor. E, por fim, e encerrando essa nossa primeira parte, a questão da mudança climática. São três, portanto, os temas dessa primeira parte: a revolução tecnológica ou digital, a crise da democracia e agora a mudança climática ou aquecimento global. Quem me conhece aqui, a maioria muito jovem não me conhecerá, eu tenho uma superstição na vida. Eu divido tudo em três. Todas as minhas classificações são tricotômicas. E a explicação não é muito sofisticada. É que quando eu era estudante de Direito, portanto estava onde a maior parte das pessoas aqui está, nós estudávamos Direito Tributário e aprendíamos que havia três espécies de tributo: imposto, taxa e contribuição de melhoria. E vivíamos felizes e em paz. Até que um dia o regime militar criou uma nova categoria, que foi o empréstimo compulsório. Apenas para quem acha que está tudo muito ruim, eu quero dizer que a vida já foi pior. A gente tinha que pagar um empréstimo compulsório para abastecer o carro de gasolina e tinha que pagar um empréstimo compulsório para viajar para o exterior. E tempos depois esse dinheiro voltava sem correção monetária. E então o governo militar pede parecer a um grande jurista pernambucano que escreve, publica na imprensa, dizendo empréstimo compulsório também é tributo. Romperam a barreira dos três, criando um quarto tributo. Nunca mais houve consenso sobre a classificação dos tributos. Nunca mais. E, portanto, tem quem pretende voltar a uma classificação binária, só imposto e taxa, aos que falam em 5 ou 6 espécies de contribuições, e aí colocam contribuição de melhoria, contribuições sociais, contribuições parafiscais. Só que entre contribuição de melhoria e contribuições parafiscais, a única semelhança é o nome, é como manga de camisa e manga fruta. Não tem nada uma coisa a ver com a outra, mas estão sob a mesma categoria. Portanto, eu desenvolvi a superstição de que as classificações têm que ser em 3, para você ter uma fotografia imediata do que você está lidando. E se alguém disser, mas esse sujeito é professor de Direito Constitucional, ministro Supremo, eu sou professor Supremo, eu até estou ministro Supremo, mas sou professor, essa é a minha vida. O sujeito professor, ministro Supremo, cultiva esse tipo de superstição. Eu gosto de lembrar que Niels Bohr, vencedor do Prêmio Nobel da Física, um dinamarquês que trabalhava com mecânica quântica, seja lá o que for isso, ele tinha na porta do gabinete dele uma ferradura. E um dia, um jornalista perguntou para ele, tem sempre um jornalista na área, também já aprendi isso, um jornalista pergunta para ele por que ele, um cientista, um agnóstico, tinha aquele símbolo de superstição na porta do seu gabinete de trabalho. E ele, do alto da sua sabedoria, respondeu: é que dizem que dá sorte mesmo para quem não acredita. Então, eu sou diante dessa crença também. O terceiro e último tema, que não pode passar despercebido num ambiente intelectual como o nosso, é a questão da mudança climática, que é o nome técnico mais preciso, mas que normalmente as pessoas referem como o aquecimento
global, que é uma das grandes questões definidoras do nosso tempo e que, interessantemente, entrou na agenda brasileira em razão da negação do problema. Quase tudo na vida pode ser olhado por um lado positivo. Há alguns problemas no tratamento da questão do aquecimento global. O primeiro deles é um misto de ceticismo com ignorância, que faz com que muitas lideranças não deem a importância devida a isso. Mas há uma segunda razão, é que as consequências do aquecimento global, as consequências das emissões e dos desmatamentos de hoje, elas não vão se produzir amanhã ou depois. Elas vão se produzir daqui a 25, 50 anos, daqui a uma ou duas gerações. O que dá incentivos errados para que as pessoas não tomem hoje as decisões que são urgentes de serem tomadas hoje. E, portanto, é preciso conscientizar as pessoas, é preciso conscientizar as empresas e é preciso conscientizar, sobretudo, os governos, de que este é um problema real e não um problema imaginário. O conceito central nessa matéria é o mesmo nos últimos 30, 40 anos, que é o de desenvolvimento sustentável. Uma geração tem que suprir as suas necessidades sem comprometer as possibilidades de as futuras gerações suprirem as suas. Portanto, lutar contra o aquecimento global, lutar contra a mudança climática, contra o risco ambiental, é uma questão de justiça intergeracional. É garantir uma vida adequada e digna para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, para as futuras gerações. Agora, provavelmente a maior parte das pessoas já domine esse conceito. Ele é tão importante que eu gostaria de gastar um parágrafo para tentar definir a grande causa do aquecimento global, que é o chamado efeito estufa. E eu estou falando isso porque durante muito tempo eu ouvia falar isso, tentava entender e não sabia bem o que era. E é muito simples de explicar. A radiação solar, o calor do Sol, atinge a Terra e é refletido de volta para o espaço. Assim se inicia o processo. Só que parte deste calor, parte dessa energia solar que atinge a Terra e que volta para o espaço, ao voltar para o espaço, fica retida na atmosfera. Então, parte do calor do Sol fica retido na atmosfera, porque há na atmosfera gases, chamados gases estufa, dos quais o mais importante chama-se dióxido de carbono. Esse é um processo natural na vida e é o que permite haver vida na Terra, porque isso mantém a temperatura da Terra em condições de calor adequadas para a vida humana. O efeito estufa e o aquecimento global decorrem do fato de que, com as emissões de combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás natural, mais desmatamento, você aumenta exponencialmente a quantidade, sobretudo, de dióxido de carbono que há na atmosfera. Portanto, aquilo que havia em quantidade natural passa a haver com grande sobrecarga e, consequentemente, passa a haver muito maior retenção de calor. Isso é que é, basicamente, o efeito estufa que produz o aquecimento global. Excesso de gases estufa na atmosfera, retendo um excesso de calor. Qual tem sido as consequências? O aumento da temperatura global e aquecimento dos oceanos, derretimento das calotas polares, retração de geleiras, perda da cobertura de neve no hemisfério norte, elevação do nível do mar, perda na extensão e espessura do gelo do mar Ártico,
extinção de espécies e situações climáticas extremas, como furacões, ondas de calor, enchentes e etc. A Amazônia é responsável por 1/4 da retenção de carbono, por duas razões. Primeiro, porque por fotossíntese ela elimina carbono. E segundo, porque a floresta armazena em si o carbono. Portanto, quando você desmata, você produz dois problemas. Você diminui a retenção de carbono que a floresta promove e você libera o carbono que ela reteve. E é por isso que o mundo inteiro está preocupado com o desmatamento. Nos últimos 40 anos, nós desmatamos uma área correspondente a mais do que 2 Alemanhas na Amazônia. Isso já seria trágico em si, mas é preciso agregar uma informação. Sem aumentar 1 ponto percentual sequer no PIB da região amazônica. Portanto, nós destruímos a floresta sem gerar nenhum tipo de riqueza, nem melhoria de vida para aquelas pessoas. Portanto, esta é uma situação dramática. A floresta amazônica não deve ser tratada como um problema, como um passivo, como uma liability. A floresta amazônica é um dos grandes ativos brasileiros e nós tínhamos que transformar a floresta amazônica numa fonte de riqueza e não num objeto de destruição em massa, porque nós devemos isso a nós mesmos e devemos isso ao mundo. E com isso eu encerro o olhar, senhor reitor, sobre o mundo e compartilhei algumas preocupações que fazem parte da nossa geração. A minha já está saindo de cena aos poucos, mas são fenômenos que serão decisivos e definidores para as novas gerações. E é preciso ter em conta esses fenômenos e refletir sobre eles. E agora eu lanço um olhar sobre o Brasil para uma conversa franca, tanto quanto eu possa, na minha vida atual, sobre o Brasil de hoje. Apesar de eu andar um pouco ressabiado com essa história de conversa franca, com franquezas em geral, eu fui, há algum tempo atrás, dar uma palestra em São Luís do Maranhão. Eram 28 anos de uma universidade lá, de uma instituição privada, e eles fizeram um grande evento, deram a honra de me convidar, e eu fui. Quando eu cheguei no aeroporto, no meu caminho do aeroporto até o hotel, tinham 3 outdoors enormes que celebravam os 28 anos da universidade, e tinha uma foto minha também, enorme, e provavelmente retocada. Eu chego no hotel, eu, a minha chefe de gabinete e o meu segurança. Entramos no elevador, entra uma senhora muito distinta, vira-se para mim e fala assim: o senhor é o ministro Barroso? Ah, pois então. Eu vi o senhor nas fotos. Ah, pois então. A gente fica melhor no outdoor, né, ministro? Vai ser franca assim. A minha chefe de gabinete, para me consolar, disse assim, ela ficou nervosa, se enganou, ela queria ter dito o contrário, mas eu não caí não. Mas já fiz terapia, estou recuperado. A vida seguiu e a gente na vida tem que estar preparado para todo tipo de revés. Eu não falo de política por vedação constitucional, digamos assim. Eu falo de instituições, de como aprimorá-las e como defendê-las. E, portanto, essa é a nossa conversa. Assim, como fazer um país melhor e um país maior. E para nos livrarmos, ao menos temporariamente, do varejo da política,
todas as minhas análises vão parar em 31 de dezembro de 2018, para que nada seja contextualizado como um comentário político momentâneo. Porque uma das minhas preocupações, no modo como eu olho e penso o Brasil, é não olhar o fato do dia, a fotografia presente. A gente tem que olhar o filme de uma maneira geral, perceber para onde a gente está indo e se é preciso ajustar a direção. Tropeços no caminho todo mundo tem. É preciso saber se a gente está andando na direção certa ou não. E eu gostaria de começar fazendo um diagnóstico muito severo, muito duro do Brasil hoje, com o seguinte fato. Vou começar em 1960. Em 1960, o Brasil tinha 2,5 vezes a renda per capita da Coreia do Sul. 2,5 vezes. Portanto, um brasileiro ganhava mais do que o dobro do que ganhava um sul-coreano. Hoje em dia, passados 60 anos, a renda per capita, o PIB per capita do Brasil é 1/3 do da Coreia do Sul. Esse é um fato muito impressionante. E, portanto, a primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer que nós erramos muito. E identificar os erros e corrigir rumos é a forma de a gente se aprimorar. Eu tenho 3 palpites de causas para esse atraso. Primeiro, a primeira causa: não investimos o suficiente em educação básica. Essa é a principal causa do atraso brasileiro. Não apenas porque você cria vidas menos ricas, menos iluminadas, como também porque você produz um impacto sobre a produtividade do país. A produtividade brasileira se tornou muito baixa, em contraste não apenas com os países desenvolvidos, mas até mesmo com os países com os quais nós concorremos. E o problema é tão sério que no Brasil hoje maior escolaridade não produz maior produtividade. Portanto, nós temos um problema, tivemos ao longo desse período um problema dramático. O primeiro é um problema ideológico. Nós só tentamos universalizar o ensino básico no Brasil 100 anos depois dos Estados Unidos. Portanto, produzimos uma educação que era para a elite e não uma educação que fosse para toda a gente. Segunda causa, eu penso, nós começamos no Brasil, e possivelmente com acerto na década de 40, com um modelo de intervenção do Estado na economia, que era a única alternativa que havia para a circunstância de que não havia capital suficiente na iniciativa privada e nem tudo você queria entregar à iniciativa privada estrangeira. E, portanto, nós começamos com o capitalismo de Estado, Companhia Siderúrgica Nacional, Fábrica Nacional de Motores, Companhia Hidrelétrica do São Francisco, que era indispensável. Mas em algum momento nós não soubemos fazer a transição e criamos um estado econômico muito grande, muito ineficiente, e ao mesmo tempo esse estado começa a incentivar uma iniciativa privada com reserva de mercado e fechamento da economia brasileira. E também não soubemos abrir o mercado na hora certa. E o que aconteceu é que nós criamos um Estado que gera um déficit permanente e uma iniciativa privada que não é competitiva internacionalmente. Portanto, um Estado grande demais e iniciativa privada não competitiva. Quando eu falo Estado grande demais, eu não estou falando do Estado social. Sobre isso eu vou falar um pouco mais à frente. Estou falando do Estado que é
o financiador de todos os projetos, o Estado que tem 25 mil cargos em comissão só no plano federal, falando do Estado inchado que nós temos. E a terceira causa que nos atrasou na história foi uma apropriação privada do Estado por elites extrativistas que fizeram com que o Estado atendesse às suas demandas, os seus interesses, quando não pura e simplesmente saqueavam esse Estado. E, portanto, decisões que eram tomadas no interesse de poucos ou decisões que eram tomadas pelas razões erradas. Porque o maior problema da corrupção não é a propina, nem o dinheiro desviado. O maior problema da corrupção é o conjunto de decisões erradas que se tomam para atender aos interesses que foram lubrificados com a propina. E aí se desvia o país do rumo adequado e dos investimentos adequados, gastando dinheiro com as coisas erradas, das desonerações aos estádios. São escolhas erradas pelas motivações erradas para atender os fins errados. De novo, eu não estou falando de política ou de ideologia, estou falando de justiça e de decência, das escolhas que um país tem que fazer ao alocar os seus recursos. E uma observação importante: eu comecei a minha análise em 1960, que é para que ninguém possa apontar o dedo para ninguém, porque de 1960 para cá nós tivemos regime militar, regimes mais liberais, regimes mais à esquerda. Essa é uma culpa coletiva que nós compartilhamos como projeto de país. E acho que essas três falhas que eu apontei nos atrasaram na história. Não investimento suficiente em educação básica, Estado grande demais, vou falar um minutinho sobre isso ainda, com reserva de mercado e economia fechada, e apropriação privada desse Estado grande demais por elites extrativistas. Nós vivemos, e acabei a parte ruim, isso que nós vivemos nesse momento brasileiro, essa fotografia sombria de 31 de dezembro de 2018, para não gerar polêmicas, trouxe uma imensa onda de negatividade no país, de uma maneira geral. O trauma do impeachment, o avanço das investigações de corrupção, a mais longa recessão da história do país, os mais altos níveis de desemprego da história do país, queda na renda das pessoas de uma maneira geral, criaram um ambiente de negatividade, um ambiente de perda de autoestima pela cidadania brasileira de uma maneira geral. E é compreensível. Mas eu gostaria também, nesse momento difícil da vida brasileira, de lançar um olhar construtivo. E eu sou convencido de que nós estamos passando pelo que estamos passando para transformarmos o Brasil. Na verdade, a minha crença de que, em última análise, este é um momento positivo não tem nada a ver com o governo, com o Estado, com ideologia, mas com um processo relevante que está acontecendo na sociedade brasileira. Então tem a ver com o fluxo da história, com a mobilização da sociedade e com um processo de transição que era inevitável nós passarmos. E já vou em seguida dizer por quê. Há uma frase famosa do Antônio Gramsci, que foi um filósofo italiano, no final dos anos 20, início dos anos 30, ele escreveu: o velho está morrendo
e o novo ainda não nasceu. Essa é a parte conhecida da frase dele. Mas há um complemento muito importante, em que ele disse: entre a morte do velho e o nascimento do novo, surge uma grande quantidade de situações mórbidas. Este é o Brasil. É um momento de transição do velho para o novo, de uma velha ordem em que era legítima a apropriação do Estado e o desvio de dinheiros públicos, para uma nova ordem, com a construção de instituições políticas e econômicas verdadeiramente inclusivas, que não sejam apropriadas por elites extrativistas. Eu, a despeito das dificuldades dessa hora, e esse é o ponto central desse tópico, eu sou convencido de que nós estamos vivendo um momento de refundação. Os países, como as pessoas, passam pelo que têm que passar para se aprimorarem e para amadurecerem. E não havia como nós nos tornarmos desenvolvidos, furar o cerco da renda média com os padrões de ética pública e de ética privada que se praticavam no Brasil, e com os níveis de desigualdade que existem no Brasil. E, portanto, o grande compromisso histórico das novas gerações deve ser com a elevação do patamar da ética pública e da ética privada no Brasil e com o enfrentamento da desigualdade, que produz exclusão social. A democracia é um projeto coletivo de autogoverno, em que as pessoas têm que se sentir excluídas têm que se sentir incluídas para participar do projeto. O projeto tem que ser delas também. Se elas são excluídas desse projeto, elas abandonam a ideia da democracia. E, portanto, nós temos que ter um projeto verdadeiramente inclusivo de país. E isso não envolve ideologia. Você pode ter projetos mais liberais, você pode ter projetos mais progressistas, ou pode ter projetos mais conservadores de país. Mas tem que ser um país para toda a gente. Parte dos problemas que nós enfrentamos foi a construção de um país para poucos, só para o andar de cima, com muita gente abandonada pelo caminho, inclusive e especialmente pela falta de educação básica. Apesar de tudo isso, eu gostaria de dar um depoimento positivo sobre os 30 anos da democracia brasileira. O filme da democracia brasileira é um filme relativamente bom. A fotografia pode ser sombria, mas em 30 anos nós conquistamos estabilidade institucional, 30 anos de estabilidade institucional no Brasil e num continente como a América Latina. É algo que não deve ser tratado com desimportância, porque aqui sempre fora o país do golpe, do contragolpe, da quebra da legalidade constitucional, desde sempre, desde que Dom Pedro I dissolveu a primeira Assembleia Constituinte, até o ato institucional número 5, ou os anos de chumbo do governo Médici, sempre fora o país da quartelada, do golpe de Estado, da quebra da legalidade constitucional. E nos últimos 30 anos, nós atravessamos chuvas, tempestades e até terremotos, Mensalão, Petrolão, Lava Jato, 2 impeachments de presidentes da República, sem que ninguém cogitasse de uma solução que não fosse o respeito à legalidade constitucional. Eu, pessoalmente, acho que o impeachment fez muito mal ao Brasil, porém, foi feito dentro da legalidade constitucional. Portanto, só quem não soube a sombra é que não reconhece a luz que é viver sob um Estado constitucional e democrático.
A segunda conquista foi de estabilidade monetária. Os mais jovens não saberão o que é isso, mas quem tenha mais de 40 anos aqui lembrará os horrores da hiperinflação e daqueles sucessivos planos econômicos fracassados que a gente conhecia pelo nome e pelo sobrenome: Cruzado 1, Cruzado 2, Bresser, Verão, Collor 1, Collor 2, as moedas iam trocando, o dinheiro desvalorizava a cada dia, e com o Plano Real nós conquistamos estabilidade monetária, sempre lembrando que a inflação penaliza sobretudo as pessoas mais pobres, porque quem tem capital se protege no mercado financeiro, mas quem vive de trabalho tinha o dinheiro desvalorizado a cada dia. E por fim, nesses 30 anos de democracia, tivemos uma expressiva inclusão social de mais de 30 milhões de pessoas que deixaram a linha da pobreza extrema. E, interessantemente, parte dos problemas que nós vivemos decorrem dessa ascensão social, porque muita gente ascendeu, muitos milhões de pessoas, veio a crise e as pessoas que ingressaram no mercado de consumo, numa vida com um pouco mais de qualidade, se resignaram com a volta aos patamares anteriores. E, portanto, você tem a liberação de uma energia de pessoas que se tornaram mais conscientes, provaram dos frutos do progresso e não se conformam de terem decaído. E, portanto, também esse processo é a liberação de uma energia construtiva, porque as pessoas querem um país melhor e maior. Elas já não se deixam mais impressionar com estádios de futebol. Elas querem saúde e educação. E também essa é uma mudança positiva, eu penso. Sem mencionar, meus caros amigos, avanços importantes, civilizatórios importantes, em liberdades públicas, em liberdade de expressão, em direitos das mulheres. Essa é uma luta inacabada, mas poucas transformações foram mais visíveis e relevantes na minha vida adulta do que a ascensão das mulheres, seja na luta contra a violência, seja na sua liberdade sexual, seja no seu ingresso no mercado de trabalho. O mundo é outro de quando eu era adolescente e é muito melhor. E é melhor para as pessoas de origem africana e negras. Nós superamos esse discurso que não era verdadeiro, do humanismo racial brasileiro, de que não havia preconceito nem discriminação. Há preconceito, há discriminação, só que nós passamos a enfrentá-los. E isso é muito importante. Negar um problema é a pior forma de resolvê-lo. E nós gostávamos da ilusão de que aqui era um lugar sem preconceito nem discriminação. E um dia descobrimos que não era bem assim. E na vida não adianta quebrar o espelho por não gostar da imagem. O que a gente tem que fazer é mudar a imagem. Na verdade, o que a gente tem que fazer é mudar o conteúdo. E, portanto, tivemos avanços com ações afirmativas, avanços civilizatórios para mulheres, para negros, para gays, com demarcação de terras indígenas. Portanto, nós avançamos em muitas áreas, apesar da sensação estranha de que o momento é muito ruim. É preciso não perder de vista o muito que nós conquistamos em 30 anos de democracia e como é importante preservá-lo. Quem estiver feliz para apoiar e quem estiver infeliz para saber que vai haver eleições e que pode tentar ganhar na próxima vez. Portanto, esse é um toque positivo que eu também considero importante. Os avanços civilizatórios que nós obtivemos no Brasil. Eu estava falando do movimento gay, eu mesmo fui advogado nessa causa, que se referiu Samuel, e eu, um dia desse, fui dar uma palestra em algum lugar, e a moça me apresentava, e está aqui o ministro Luiz Roberto Barroso, como advogado, ele defendeu as uniões homoafetivas, como ministro votou pela descriminalização da maconha, não para uso próprio, interesse. E agora, dizia a moça, a próxima pauta progressista, ministro, é a das uniões poliafetivas.
de modo que nós contamos com o senhor também para essa nossa causa. Olha que eu sou moderno. E aí eu disse, ó, que numa democracia nenhum tema é tabu. Tudo pode ser discutido à luz do dia. Até porque coisas que eram impensáveis ontem se tornam senso comum hoje. Assim tem sido a vida. Mas disse eu, ela só tem um problema. Eu já sou convidado para a parada gay. Eu já sou convidado para a Marcha da Maconha. Preocupa-me o tipo de evento que vão me convidar se eu apoiar as reuniões poliafetivas. Para não dizer que não falei de espinhos, nós temos alguns pontos em que ficamos para trás nesses 30 anos e precisamos rever. O nosso sistema eleitoral é muito problemático. O sistema de voto proporcional em lista aberta para a Câmara dos Deputados. O sistema é muito caro e o custo das eleições está por trás de boa parte dos problemas de corrupção que nós enfrentamos. Ele tem baixa representatividade, porque o eleitor, pelo sistema, não sabe exatamente quem ele elegeu e o candidato não sabe propriamente por quem ele foi eleito, de modo que um não tem de quem cobrar e o outro não tem de quem prestar contas, e gera, com essa pluralidade de partidos, um modelo de ingovernabilidade, de negociação com um conjunto imenso de partidos, muitos deles administrados como negócios privados. Portanto, é preciso estar na agenda brasileira uma reforma política. Eu sou defensor do sistema distrital misto, não vou ter tempo de conversar sobre isso agora. O segundo ponto fraco desses 30 anos foi termos descoberto que o modelo era um modelo de corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada, produto de um pacto oligárquico celebrado no Brasil de longa data. Não é culpa de uma pessoa, não é culpa de um partido, nem de longe, mas um pacto oligárquico de apropriação privada do Estado, celebrado por parte da classe política, parte da classe empresarial e parte da burocracia estatal, um pacto de saque ao Estado brasileiro. E o desmonte desse pacto é um dos fatores responsáveis pelas muitas dificuldades que nós vivemos nessa hora. O que há de novidade no Brasil, de muito relevante, é a mobilização da sociedade, uma sociedade que deixou de aceitar o inaceitável. O que há em toda parte do Brasil hoje é uma imensa demanda por integridade, por idealismo, por patriotismo. E esta é a energia que muda paradigmas. Esta é a energia que empurra a história na direção certa. O pacto oligárquico reage e a corrupção reage, e não é difícil perceber isso em muitas partes. Porque a corrupção que ocorreu no Brasil, ela não foi produto de pequenas falhas individuais, pequenas fraquezas humanas. Ela foi produto de esquemas profissionais de arrecadação, desvio e distribuição de dinheiros públicos, que constituiu um arco de alianças que vai da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, passa pelo centro, em um grau de contaminação muito impressionante. E, portanto, a reação contra a superação do pacto oligárquico, ela vem de toda parte. Vem de setores progressistas, que acham que a corrupção é uma nota de pé de página, vem de setores conservadores que acham que a corrupção ruim é dos partidos que eles não gostam. Se for dos parceiros de salões, não tem problema. E você tem a reação dos corruptos propriamente ditos, os que não querem ser punidos e os que não querem ficar honestos nem daqui para frente. Então, é um processo muito complexo o que nós vivemos, porque a contaminação foi muito grande.
E muita gente no andar de cima tem um amigo, um parente, um conhecido, um parceiro, um sócio que está envolvido em alguma coisa. E, portanto, você mudar esse paradigma é muito difícil, porque a contaminação é muito grande e ela não tem ideologia. Mas, eu repito, não há como nós nos tornarmos desenvolvidos se aceitarmos passivamente esses padrões de ética pública e de ética privada. E não pode ter a corrupção dos que eu gosto e a corrupção dos que eu não gosto. Ninguém pode ter corrupto de estimação. A corrupção é um mal em si, não tem corrupção de esquerda e corrupção de direita. E, portanto, é preciso enfrentá-la dentro da Constituição, dentro da lei, sem punitivismo, sem vingadores mascarados, mas com garantismo. Mas aqui eu queria fazer um esclarecimento que considero muito importante. Garantismo significa que a pessoa tem o direito de saber do que é acusada, tem o direito de apresentar defesa, Quando eu falei que as reações vinham de toda parte. Garantismo significa o direito de saber do que se é acusado, o direito de apresentar defesa e produzir provas, de ser julgado por um juiz imparcial e de ter pelo menos um recurso ao segundo grau. Isso que é garantismo. Existe um garantismo à brasileira que é direito a um processo que não funciona, direito a um processo que não termina, direito a que tudo termine em prescrição, e se por acaso não der prescrição, a gente anula tudo por qualquer fundamento que a gente possa inventar. Isso não é garantismo. Isso é um pacto com a impunidade. Isso é o pacto oligárquico brasileiro de autoproteção das elites de uma maneira geral. Portanto, quem está no mundo do direito, na advocacia, eu fui advogado muitos anos, com muita honra, com muito orgulho e com muita saudade. A defesa é muito importante, mas o sistema tem que funcionar, porque um sistema que não funciona, que não consegue punir a tempo e a hora quem deva ser punido, não é qualquer um. É um sistema ruim para o país, ruim para a sociedade e ruim para a advocacia. O advogado precisa de um sistema que funcione. O que aconteceu no Brasil, e aqui pegando um ponto que o reitor mencionou na sua apresentação inicial, a corrupção se tornou tão disseminada que a gente tem que ter cuidados para não cair no extremo oposto de ver coisas erradas em todo lugar. Porque isso desestimula as pessoas de bem de entrarem no serviço público e faz com que as pessoas que estão no serviço público tenham medo de tomar decisões pelo risco de que um desses 5 ou 6 níveis de controle que pegam vírgulas, mas deixam passar boiadas, venha em cima deles. Portanto, esse equilíbrio é decisivo e muito importante. Combater eficientemente a corrupção com processos que funcionem, mas não oprimir com riscos desnecessários as pessoas honestas que querem fazer as coisas certas. Não é muito fácil esse equilíbrio, porque na avalanche da corrupção você tem as sobre-reações, muitas vezes, que inibem os honestos. Eu preciso terminar. O país precisa de 3 pactos. Um pacto de integridade, dado em 2 regras muito simples. No espaço público, não desviar dinheiro
no espaço privado não passar os outros para trás. Nem é tão difícil assim. Essa é a grande revolução brasileira. O segundo pacto é um pacto que eu chamei pela responsabilidade fiscal, pacto de responsabilidade econômica e um pacto de responsabilidade social. Responsabilidade fiscal nós já aprendemos, espero que tenhamos aprendido, que se o país repetir e prolongadamente gastar mais do que arrecada, em algum momento essa bomba relógio explode e você passa a ter recessão, desemprego, juros altos e inflação. Portanto, uma cultura de responsabilidade fiscal é decisiva. A responsabilidade fiscal não é nem de esquerda nem de direita. É um pressuposto de economias saudáveis. O pacto de responsabilidade econômica. O Estado brasileiro é grande demais. E esta é a origem de boa parte da corrupção, além do sistema político. O Estado tem poder demais para financiar, o Estado tem poder demais para desonerar, o Estado tem poder demais para fazer campeões nacionais, o Estado tem poder demais para obrigar uma empresa privada a destituir o seu CEO porque o presidente gosta dele. Não pode um Estado ter esse poder. Isso é foco de corrupção. E é por isso que você tem propina para obter financiamento público, propina para obter desoneração. Preciso diminuir o Estado. O Estado econômico, que interfere na economia, não é o Estado de programas sociais. Esse nós precisamos. De Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, você tem que trazer as pessoas que não são competitivas, que não podem ser, para ingressarem no mercado e fazer com que as novas gerações possam ser competitivas. Portanto, a diminuição do Estado não é a diminuição do Estado social, é a diminuição do Estado que tem 25 mil cargos em comissão e dezenas de empresas estatais para alocar apaniguados políticos que estão lá para desviar dinheiro. É disso que nós precisamos. E impacto pela responsabilidade social. A concentração de renda no Brasil é grande demais, é inaceitável. E, portanto, nós precisamos, sem atitudes disruptivas, mas fazendo o que tem que ser feito, diminuir as políticas concentradoras de renda. A Previdência Social brasileira era, e em certa medida vai continuar a ser, concentradora de renda. Ela transfere renda de pobres para ricos. Eu tenho dificuldade de entender por que setores progressistas se opõem a uma reforma da Previdência que qualquer governo teria que fazer. Esse ou qualquer outro é uma questão aritmética. Nós temos um sistema tributário que concentra renda. Ele onera os mais pobres com uma tributação predominantemente sobre o consumo, em que eu e o garçom que me serve no Supremo pagamos a mesma coisa. E uma não tributação de dividendos. Eu fui advogado há muitos anos, tenho advogados respeitados aqui. O sistema de tributação em que você dá isenção à distribuição de dividendos, eu gostava quando era advogado, mas a verdade é que a minha secretária pagava mais imposto de renda do que eu. Um país em que o empregado paga mais imposto de renda do que o patrão é um país que tem alguma coisa errada na sua concepção. Portanto, ter responsabilidade social é quebrar esses gargalos da injustiça social brasileira, o que significa cortar na própria pele, cortar na própria carne, porque somos nós, a elite brasileira, que nos beneficiamos desse modelo concentrador de renda. Mas é esse modelo que faz com que a gente tenha que andar no Rio de carro blindado e morar em condomínios cercados e parece que você está preso e não livre. Então, é preciso ter um projeto inclusivo de país que seja para toda a gente. Para terminar, ainda numa nota positiva. O Brasil só começou verdadeiramente em 1800, com a vinda da família real portuguesa. Antes disso, os portos eram fechados,
Portanto, não havia comércio exterior. Não havia dinheiro, as trocas eram feitas por escambo. 1/3 da população era de escravos. Era proibida a existência de manufaturas na colônia e era proibida a construção de estradas. E não havia escolas. 98% da população brasileira era analfabeta. 210 anos atrás. 220 anos atrás. Essa era a infraestrutura do Brasil. Passando para a superestrutura, nós não fomos herdeiros de uma tradição como a anglo-saxã, que tinha uma Magna Carta desde 1215. Nós somos herdeiros de uma tradição, queridos como são nossos amigos, irmãos portugueses, genuinamente queridos, a tradição do último país da Europa que acabou com o tráfico negreiro, o último país da Europa que acabou com a Inquisição, o último país da Europa que superou o absolutismo. E herdeiros dessa superestrutura e daquela infraestrutura que eu descrevi, em 220 anos nós nos tornamos a 4ª maior democracia de massas do mundo e uma das 10 maiores economias do mundo. O Brasil foi um dos grandes sucessos do século XX. Portanto, a fotografia sombria do momento atual não faz justiça ao filme do que nós temos sido, inclusive o filme dos 30 anos de democracia. Portanto, a gente não deve se deixar hipnotizar pelas coisas ruins e deve ter em conta de que países como as pessoas passam pelo que tem que passar para se aprimorarem e, eventualmente, para se refundarem. De modo que o que eu diria aos jovens, agradecendo a honra de ter ministrado essa aula magna na presença da senhora Procuradora-Geral do Estado, Justiça, representantes dos representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, dos professores queridos que estão aqui. Inspire-se nos bons exemplos. Não se deixe hipnotizar pelos maus exemplos. Existem muitos. É porque eles têm muita visibilidade. Mas tem muita gente boa, muita gente decente, muita gente séria que trabalha pelo bem do Brasil. Portanto, é preciso escolher o lado certo da história e não se deixar impressionar pelos maus exemplos. E, portanto, o meu slogan pessoal, o qual eu me consolo nos momentos difíceis e que compartilho com vocês todos, é o seguinte, e com ele eu encerro. Não importa o que esteja acontecendo à sua volta. A gente não tem controle. A gente só tem controle sobre o que a gente faz. A gente não tem controle sobre o que os outros fazem. Portanto, não importa o que esteja acontecendo à sua volta. Faça você o melhor papel que puder. Muito obrigado. Em nome do Centro Acadêmico 11 de Fevereiro e do Centro de Ciências Jurídicas, agradecemos a presença de todos e todas e desejamos uma excelente manhã.